Muito bem, meus amigos, vamos então iniciando aqui o nosso trabalho, o nosso livro Reportagens de Além Túmulo, livro que faz parte desse nosso novo ciclo de estudos das obras do Chico, obras desconhecidas do Chico, e Humberto de Campos é o autor dessa obra, e nós estamos no texto número 4, Espíritos Protetores. Muito bem, então, diz para nós aqui então Humberto de Campos. Na esfera física, né, Angelina? Legal. Né, então aqui, mais uma vez só para contextualizar, onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado, na Terra ou no plano espiritual? Na esfera física, né? A resposta de Emmanuel, né? Então certamente aqui são os reencontros, né, formando grupos, formando famílias, né, formando comunidades onde há o reencontro desses espíritos que trazem esses débitos do passado, né? Bom dia, Didman. Muito bem, vamos lá então, meus amigos. Espíritos protetores. Jeú, elevada entidade de uma das mais belas regiões da vida espiritual, foi chamado pelo caricioso apelo de um nobre mensageiro da verdade e do bem, que lhe falou nesses termos: uma das almas a que te vens devotando particularmente, de há muitos séculos, vai agora ressurgir nas tarefas da reencarnação sobre a Terra. Seus destinos foram agravados de muito em virtude das quedas a que se condenou pela ausência de qualquer vigilância, mas o Senhor da vida concedeu-lhe nova oportunidade de resgate e elevação. Jeú sorriu e exclamou, denunciando sublimes esperanças: é Laio? Sim, replicou o generoso mentor, ele mesmo, que noutras eras te foi tão amado na Etrúria. Atendendo às tuas rogativas, permite Jesus que lhe seja o guardião desvelado, através de seus futuros caminhos. Ouve, Jeú, será seu companheiro constante e invisível. Poderás inspirar-lhe pensamentos retificadores, cooperar em suas realizações proveitosas, auxiliando-o em nome de Deus, mas não esqueças que tua tarefa é de guardar e proteger, nunca de arrebatar o coração do seu tutelado das experiências próprias, dentro do livre-arbítrio espiritual, a fim de que construa suas estradas para o Altíssimo com as próprias mãos. Jeú agradeceu a dádiva, derramando lágrimas de reconhecimento. Com que elevo pensou nas possibilidades de aconchegar no seio aquele ser amado que havia tanto tempo se lhe perdera do caminho. Laio lhe fora filho idolatrado na paisagem longínqua. É certo que não lhe compreendera a afeição na recuada experiência. Desviara-se das sendas retas quando ele mais esperava de sua mocidade e inteligência. Seu coração carinhoso, porém, preferira ver no fato um incidente que o tempo se encarregaria de eliminar. Agora, tomá-lo-ia de novo nos braços fortes e o reconduziria à casa de Deus. Suportaria corajosamente por ele a pesada atmosfera dos fluidos materiais. Toleraria de bom grado os contrastes da terra. Todos os sofrimentos eventuais seriam poucos, pois acabava de alcançar a oportunidade de erguer, dentre as dores humanas, um irmão muito amado, que fora seu filho inesquecível. O generoso amigo espiritual atravessou as paisagens maravilhosas que os separavam do ambiente terrestre. Ficaram para trás de seus passos os jardins suspensos, repletos de flores e de luz. As melodias das regiões venturosas distanciavam-se-lhe dos ouvidos. Esperançoso, desassombrado, o solícito missionário penetrou a atmosfera terrestre e achou-se diante de um leito confortável, onde se identificava um recém-nascido pelo seu brando choramingar. Os espíritos amigos encarregados de velar pela transição daquele nascimento entregaram-lhe o pequenino, que Jeú beijou,
tomado de profunda emoção, apertando-o de encontro ao peito afetuoso. E era de observar-se daí em diante o devotamento com que o guardião se empenhou na tarefa de amparar a débil criança. Sustentou, de instante a instante, o espírito maternal, solucionando de maneira indireta difíceis problemas orgânicos, para que não faltassem os recursos da paz aos primeiros tempos do inocentinho humano. E Jeú ensinou-lhe a soletrar as primeiras palavras, reajustando-lhe as possibilidades de usar novamente a linguagem terrestre. Velou-lhe os sonos, colocou a salvo das vibrações perniciosas do invisível, guiou-lhe os primeiros movimentos dos pés. O coração materno, o generoso protetor, nada esqueceu, e foi com lágrimas de emoção que inspirou ao coração materno as necessidades da prece para a idolatrada criancinha. Depois das mãos postas para pronunciar o nome de Deus, o amigo desvelado acompanhou-a à escola a fim de restituir-lhe, sob as bênçãos do Cristo, a luz do raciocínio. Jeú não cabia em si de contentamento e esperança, quando Laio se abeirou da mocidade. Então, a perspectiva dos sentimentos transformou-se. De alma aflita, observou que o tutelado regressava aos mesmos erros de outros tempos na recapitulação das experiências necessárias. Subtraía-se agora à vigilância afetuosa dos pais, inventava pretextos desconcertantes e, por mais que ouvisse as advertências preciosas e doces do mentor espiritual no santuário da consciência, entregava-se vencido aos conselheiros de rua, caindo miseravelmente nas estações do vício. Se Jeú lhe apontava o trabalho como recurso de elevação, Laio queria facilidades criminosas. Se alvitrava providências da virtude, o fraco rapaz desejava dinheiro com que se desvencilhasse dos esforços indispensáveis e justos. Entre sacrifícios e dores ásperas, o prestimoso guardião viu-o gastar, em prazeres condenáveis, todas as economias do suor paternal, assistindo aos derradeiros instantes de sua mãe, que partia da terra ferida pela ingratidão filial. Laio relegara todos os deveres santos ao abandono, entregando-se à ociosidade destruidora. Não obstante os cuidados do mentor carinhoso, procurou o álcool, o jogo e a sífilis, que lhe sitiaram a existência consagrada por ele ao desperdício. O dedicado amigo, entretanto, não desanimava. Após o esgotamento dos recursos paternos, Jeú cooperou, junto de companheiros prestimosos, para que o tutelado alcançasse o trabalho. Embora contrafeito e subtraindo-se, quanto possível ao cumprimento das obrigações, Laio tornou-se auxiliar de uma empresa honesta, que, às ocultas, era objeto de suas críticas escarnecedoras. Quem se habitua à ociosidade criminosa costuma caluniar os bens do serviço, do espírito de serviço. De nada valiam os conselhos do guardião, que lhe falava solícito nos mais profundos recessos do ser. Daí a pouco tempo, menos por amor que por necessidade, Laio buscou uma companheira. Casou-se, mas no desregramento a que se entregava, de muito tempo, não encontrou no matrimônio senão sensações efêmeras, que terminavam em poucas semanas, como a potencialidade de um fósforo que se apaga em alguns segundos. Jeú, no entanto, alimentou a esperança de que talvez a união conjugal lhe proporcionasse oportunidade para ser convenientemente ouvido. Isso, todavia, não aconteceu. O tutelado não sabia tratar a esposa, senão entre desconfianças e atitudes violentas. Sua casa era uma seção do mundo inferior, a que havia confiado seus ideais. Recebendo 3 filhinhos para o jardim do lar,
muito cedo lhes inoculava no coração as sementes do vício, segregando-os num egoísmo cruel. Quando viu o infeliz envenenando outras almas que lhe chegavam pela bondade infinita de Deus para a santa oportunidade de serviços novos, Jeú sentiu-se desolado e, reconhecendo que não poderia prosseguir sozinho naquela tarefa, solicitou o socorro dos anjos das necessidades. Esses mensageiros de educação espiritual lhe atenderam atenciosamente aos rogos, começando por alijar o tutelado do emprego em que obtinha o pão cotidiano. Entretanto, em lugar de melhorar-se com a experiência, buscando meditar como convinha, Laio internou-se por uma rede de mentiras, fazendo-se de vítima para recorrer às leis humanas e ferir as mãos de antigos benfeitores. Acusou pessoas inocentes, exigiu indenizações descabidas, tornou-se odioso aos amigos de outros tempos. Jeú foi então mais longe, pedindo providências aos anjos que se incumbissem do serviço das moléstias úteis, os quais o auxiliaram de pronto, conduzindo Laio ao aposento da enfermidade reparadora, a fim de que o mísero pudesse refletir na indigência da condição humana e na generosa paternidade do Altíssimo. Aquele homem rebelde, contudo, pareceu piorar 100%. Tornou-se irracível e insolente, abominava o nome de Deus, sujava a boca com inúmeras blasfêmias. Foram necessários verdadeiros prodígios de paciência para que Jeú lhe lavasse do cérebro esfogueado e caprichoso os propósitos de suicídio. Foi aí que, desalentado quanto aos recursos postos em prática, o bondoso guardião implorou os bons ofícios dos anjos que se encarregam dos trabalhos da velhice prematura. Os novos emissários rodearam Laio com atenção, amoleceram-lhe as células orgânicas, subtraíram-lhe do rosto a expressão de firmeza e resistência, alvejaram-lhe os cabelos e enrugaram-lhe o semblante. No entanto, o infeliz não cedeu. Preferia ser criança ridícula nas aparências de um velho a entrar em acordo com o programa da sabedoria divina a favor de si mesmo. Enquanto blasfemava, seu amigo orava e desdobrava esforços incessantes. Enquanto praticava loucuras, o guardião duplicava sacrifícios e esperanças. O tempo passava célere, mas um dia o anjo da morte veio espontaneamente ao grande duelo e falou com doçura. Jeú, chegou a ocasião da tua retirada. O generoso mentor abafou as lágrimas de angustiosa surpresa. Fixou o mensageiro com olhos doridos e súplices. O outro, no entanto, continuou. Não intercedas por mais tempo. Laio agora me pertence. Conduzi-lo-ei aos meus domínios, mas podes rogar a Deus que o teu tutelado recomece mais tarde outra vez. Terminara a grande partida. A morte decidira no feito pelos seus poderes transformadores, enquanto o guardião recolhia entre lágrimas o tesouro de suas esperanças imortais. E grafando essa história, lembro-me que quase todos os espíritos encarnados têm algum traço do Laio, ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jeú. Então Humberto de Campos assina essa mensagem. Olá, Sandra, bom dia. André colocou nesse maravilhoso texto, nos mostra bem o grande trabalho que tem os nossos guardiães, né? Então, a gente vê aqui o texto, então, espíritos protetores. Ele trouxe para nós aqui uma reflexão sobre exatamente isso, né? O papel, o trabalho que esses espíritos têm junto a cada um de nós, aqui no mundo físico. A história que se desenrola, então, começa não com o nascimento de Laio, né, que é a nossa personagem,
mas falando exatamente do vínculo que Jeú, esse espírito que se tornou protetor nessa missão, já tinha com Laio em existências anteriores. Então era ali uma vivência no passado que acabaram, e como nós vimos aqui, só pegando esse trechinho, deixa eu pegar aqui o trecho que falava um pouquinho. Laio lhe fora filho idolatrado na paisagem longínqua. É certo que não lhe compreendera a afeição, na recuada experiência. Desviara-se das sendas retas quando ele mais esperava de sua mocidade e inteligência. Seu coração carinhoso, porém, preferira ver no fato um incidente que o tempo se encarregaria de eliminar. Agora tomá-lo-ia de novo nos braços fortes e os reconduziria à casa de Deus. Então, mostra para nós que no passado o Laio foi filho de Jeú, e Laio, já sendo um espírito rebelde naquela época, acabou meio que recebendo a condescendência de Jeú, ou seja, a aceitação dele, de passar a mão na cabeça, de aceitar essas rebeldias que com o tempo daria certo, e no fim das contas acabou não dando. O espírito acabou se tombando, acabou caindo nesses abismos da vida, e aí então acabou agravando a sua condição. Agora, a gente lembra sempre que o reencontro dos espíritos em novas experiências é sempre um evento bastante difícil de se articular, porque para cada espírito tem ali o momento certo, o tempo certo, para que cada um cumpra ali o seu papel, se desenvolva dentro da sua jornada espiritual, sendo muito difícil conciliar o tempo de cada um para que esses espíritos possam juntos seguir nesse caminho de reajuste. Por isso que inclusive a Angelina trouxe lá no começo para nós aquela pergunta que foi dirigida a Emmanuel, onde que os desafetos geralmente mais se encontram, no mundo físico ou no mundo espiritual. E a resposta foi na Terra, no mundo físico. E aí dá para a gente ter uma ideia da complexidade que é no plano espiritual organizar, articular essas agendas para fazer com que os espíritos reencarnem ou mesmo se encontrem numa determinada oportunidade. Porque não é simplesmente, olha, ele vai reencarnar, você vai ficar junto com ele. Quer dizer, cada espírito tem o seu momento, cada espírito tem ali os seus compromissos individuais. Esses compromissos são individuais e ao mesmo tempo se juntam também num compromisso coletivo. E aí a gente pode imaginar, quando a gente vai encontrando esses grupos que vão se tornando cada vez mais complexos, desses espíritos que vão se reencontrando, como isso é difícil de fazer com que cada um esteja pronto para que naquele momento possam se reencontrar e se desenvolver ali um determinado tipo de trabalho. Nós vimos então Jeú, lá no passado distante, sendo o pai de Laio, e agora Laio então, sendo encaminhado para essa nova encarnação, Jeú se colocaria como espírito protetor. Que nós tivemos oportunidade de acompanhar nessa pequena história uma jornada, uma jornada que começa desde o momento em que o espírito reencarna até o momento em que ele desencarna, que nós vamos acompanhando passo a passo desse processo, desde aquela tenra criança até aquele idoso, aquele indivíduo que já atingiu a maturidade e agora volta para o mundo espiritual. Mas que nessa jornada que Laio acabou vivenciando, a partir do momento em que na adolescência ele começa a abrir as asas da sua própria liberdade, do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, ele retoma aquelas tendências inferiores do passado e volta a se lançar novamente nessas desventuras, nessas experiências tão dolorosas. E aí nós temos duas perspectivas para analisar, nessa história. Ela é bem interessante. E eu já falei para vocês sobre isso, que a gente vai vendo a experiência de um indivíduo vista por esses dois lados. O lado dele próprio, onde dia após dia ele vai construindo ali
a sua própria história, e do outro lado onde nós temos, no caso, o espírito protetor, que também vai acompanhando, tentando ajudar esse espírito, escrevendo a sua história. Então a gente tem ali o lado das lágrimas do benfeitor e a indiferença por parte do tutelado. E ali tudo isso se desenrolando durante anos e mais anos. Então, e no final, o Humberto de Campos traz para nós aqui então o desfecho, que era exatamente agora esse reencontro, no plano espiritual desses espíritos, um ainda endurecido, rebelde, falido, e o outro novamente tendo que trabalhar por uma nova jornada evolutiva junto àquele espírito, trabalhando ali com sua rebeldia, com sua personalidade, com suas imperfeições morais. Então a gente acompanhou do nascimento até a desencarnação de um indivíduo que acabou passando por essas experiências. E é bem interessante, porque eu não leio essas mensagens antes da gente começar o estudo, exatamente para que a gente possa ter o mesmo impacto. E em cada passo que a gente vai lendo, sempre vem aquela esperança. Agora vai dar certo. Agora vai funcionar. Bom dia, Dudu. Agora ele muda. E a gente percebe que ele não vai mudando. E chega lá no finalzinho a gente fala, agora ele consegue mudar. E chega no final ele desencarna ainda, endurecido dentro das suas angústias e dentro da sua rebeldia. Então a gente acompanhou uma longa história resumida nesse pequeno trecho, que vai mostrando ali como é difícil esse espírito protetor trabalhar junto com o seu tutelado ou com os seus tutelados, porque muitas vezes nós temos ali um grupo familiar que se encontra sob a inspiração de um determinado espírito. Inclusive nós acompanhamos com o André Luiz o espírito, se eu não me engano, era o espírito Alexandre, e ele então, eu não lembro se era sexo, se era vida e sexo, não me recordo qual era o título do livro, mas André Luiz estava ali acompanhando o trabalho desse mentor espiritual, e aí depois no final do livro nós acompanhamos que esse mentor estava junto com esse grupo, e ele próprio, esse espírito que se mostrava agora tão sábio depois de todo esse aprendizado que ele acabou adquirindo no decorrer dessas tantas e tantas décadas no mundo espiritual, ele agora era o responsável por articular a reunião de todos aqueles espíritos para que todos pudessem ali superar as suas quedas e suas fraquezas, porque ele era um bom vivant na época em que eles se encontravam, e ele acabou manipulando todas essas pessoas para satisfação pessoal. Satisfação essa que era voltada exatamente por esses prazeres dessa sexualidade descoordenada, desequilibrada, sofrida, E aí agora no mundo espiritual ele era o responsável por juntar todo esse grupo de novo e começar esse trabalho de reconstrução. Então nós acompanhamos com André Luiz, enquanto ele acompanhava esse espírito, vendo ali as suas ações, as suas decisões, as suas orientações, e vendo nele esse espírito sábio. Depois, no fim do livro, a gente acompanha que esse espírito sábio também foi um espírito ali que tinha as suas imperfeições em determinado período, e ele foi aprendendo com as dores que ele próprio tinha provocado, e agora ele assumia a responsabilidade não por um espírito, mas pelo grupo todo que ele acabou desorganizando, desequilibrando. Bom dia, embaixador. André colocou, sabemos que o espírito não retroage, mas ficar tanto tempo parado com esses vícios e maldades deve ser algo que ainda não entendemos, até porque o período que fica no plano espiritual tem possibilidade de refletir e aprender alguma coisa. Mas a gente tem aprendido também, Andréia, nos livros, principalmente de Filomeno de Miranda, quando nós vemos ali tantos espíritos que se encontram ainda rebeldes e tudo mais, que acabam reencarnando meio que forçados. Quando os espíritos que planejam o futuro daquele espírito para ajudá-lo na sua evolução, faz com que essa reencarnação seja uma reencarnação compulsória. Porque o espírito ainda, apesar dele mostrar uma certa, até uma pequena vontade de querer fazer o certo, mas muito mais motivado pela dor que ele é tomado, então ele não quer fazer o certo porque ele aprendeu que aquilo é o certo. Ele vai tentar fazer o certo para parar de sofrer. Mas se dependesse, se não fosse esse sofrimento, essa dor, ele continuaria sendo aquilo que ele é.
Então ele não teve de fato essa transformação interior. E esse espírito, como nós já vimos, assim como outros também, que a gente foi acompanhando nessas histórias do Filomeno de Miranda e também de André Luiz, são espíritos que vêm ali de existências anteriores, mantendo aquele mesmo comportamento, provocando ali as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Então a gente vê assim que essa transformação, chegamos a estudar ontem isso no Livro dos Espíritos, na questão 318, se os espíritos no mundo espiritual, na condição de espírito errante, se eles mudam o modo de pensar. E aí nós pegamos alguns exemplos que acabaram ilustrando para nós isso, que chegando no mundo espiritual, desde os espíritos mais comuns, que muitos deles desencarnaram até pelo suicídio, espíritos que têm ali os apegos ao mundo material e tudo mais, até aqueles espíritos que eram personalidades aqui no mundo físico, que publicaram, que escreveram, que influenciaram e tudo mais, todos eles mudaram. Quer dizer, a gente pegou aquele grupo que ilustrava, que ratificava aquilo que os espíritos respondiam. Que sim, o espírito muda seu modo de pensar. Mas nós também temos aquele outro grupo daqueles espíritos que, embora conscientes da sua realidade, continuam ainda presos nas suas tendências e na sua inferioridade. Então não basta apenas desencarnar para o espírito se transformar. E a gente tem visto, felizmente, pois é, às vezes até isso, Brás? Então a gente tem visto até, como foi o caso do vídeo do sexo e obsessão, que a gente acabou estudando, quantos espíritos ali estavam presos dentro daquelas mesmas viciações há coisa de 2 séculos, 3 séculos. Continuavam ali vivendo no mundo espiritual naquela mesma forma. E cada reencarnação que tinha como proposta o despertar da consciência, acabou fazendo com que o espírito até agravasse mais a sua condição. Quando envolve não apenas poder, mas envolve principalmente vícios, Os vícios diversos, Lembrando que o poder pode se tornar um vício também. Então ele tem o vício de comportamento, o vício dos comentários negativos, os vícios das sensações. Então tudo isso acaba envolvendo o espírito, que ele acaba cedendo a isso, porque é ainda o tipo de prazer que o satisfaz. Mesmo que esse prazer cobre um preço tão alto, como é o caso, por exemplo, da dor que vem como consequência dessas escolhas que ele faz. O Brás colocou, parece que não há uma única encarnação sem elas do passado. E realmente não há, Brás? Porque é aquela história que eu costumo comentar muito com os meus alunos, quando nós estudamos uma matéria num determinado ano que o aluno se encontra. Por exemplo, o aluno está no primeiro ano médio, que é o antigo primeiro colegial. E aí então, o que ele está estudando na matemática, no português, não é uma matéria nova, totalmente nova. Ela é, na verdade, uma evolução daquilo que ele aprendeu. Então, no caso da matemática, por exemplo, ele aprende ali as tabuadas, aprende as operações, aprende ali a resolver algumas equações que vão, no primeiro ano dessa nova fase, ele vai pegando esse mesmo conteúdo e ele vai aprimorando para novas aplicações. No nosso caso, por exemplo, nós vamos evoluindo e cada existência nova para nós, na verdade, é uma continuação daquela anterior. Se o espírito teve uma boa experiência no passado, e ele pega essa experiência conquistada e leva para essa existência futura, ele tem a oportunidade de continuar, de dar continuidade na sua evolução. Mas se ele teve uma experiência que foi marcada por muitas falhas, por muitas imperfeições, essa nova experiência será uma consequência daquilo. Uma experiência dolorosa, uma experiência difícil, uma experiência marcada pelas dores que ele vai ter que experimentar como resultado das suas aflições anteriores, como a gente lembra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Causas atuais e causas anteriores. Então, quer dizer, isso traz para nós, o que já era para nós algo bastante claro, que o espírito vai evoluindo gradualmente, seguindo uma existência após a outra. Então, com esses exemplos, isso se torna para nós muito mais concreto, muito mais real, de que nós estamos realmente hoje vivendo, colhendo e semeando tudo aquilo que já foi vivido anteriormente. Colhemos o resultado e temos a oportunidade de fazer um novo plantio. Só que agora, quanto mais a gente vai amadurecendo,
E assim nós esperamos, né, estar vivendo isso nessa existência atual, em que nós passamos agora a semear novas sementes, a utilizar novas sementes, a trazer novas ideias, a trazer novas propostas, que num futuro, numa próxima existência, essa será a nossa colheita. Então, quer dizer, nós fazemos as escolhas diferentes. Nós fazemos ali, temos novas opções. Mas quantos são aqueles, basta nos olharmos, por exemplo, nos meios de comunicação todos os dias, nos telejornais, na nossa vida prática, no nosso círculo social, quantos são aqueles espíritos que a gente olha, dá aquela balançada na cabeça e fala, meu Deus, como ele pode desperdiçar tanto a oportunidade que ele tem? E isso mostra para nós claramente que cada um tem ali o seu estágio, cada um tem o seu momento. E o despertar da consciência não é algo que acontece de uma hora para outra. Esse despertar da consciência, ele é um processo que ele vai acontecendo gradualmente. Que mesmo que alguns espíritos vejam que essa nova oportunidade traz para ele ali a possibilidade de uma renovação, o intelecto diz uma coisa, as tendências dizem outra. Então muitas vezes ele diz assim, eu sei que é errado, mas eu não consigo evitar. E isso quando ele sabe que é errado agora, porque já acendeu aquela luzinha em sua consciência para mostrar para ele que ele já tem esse entendimento, essa capacidade de discernir entre o certo e o errado. Mas e quantos são aqueles que se encontram ainda absolutamente cegos com relação à sua condição espiritual? Que simplesmente reencarnam para trabalhar os seus impulsos, para trabalhar as suas tendências, desenvolver o seu intelecto, desenvolver novos valores, mas sem qualquer consciência da sua realidade espiritual. Mesmo que Kardec coloca, nós vimos ontem a questão 318, e na 319 Kardec pergunta por que os espíritos se surpreendem quando chegam no mundo espiritual, mesmo já tendo vindo tantas vezes de lá? E a resposta dos espíritos é que simplesmente eles acabam se deixando levar pelas ilusões do mundo, acabam se deixar pelas fantasias, pelo apego ao mundo material, e eles se desvinculam do mundo espiritual. Então, quer dizer, cada indivíduo tem ali o seu tempo. Hoje, nós que estudamos a doutrina, temos a oportunidade de compreendermos esse mecanismo que rege nossas vidas e não apenas temos a compreensão, já conseguimos, né, pelo menos ali, não vou dizer esboçar um esforço, porque seria desvalorizar a nossa capacidade, mas hoje nós temos a possibilidade de fazer um investimento maior. Esse investimento maior para que nós possamos aproveitar esse conhecimento e construir realmente uma existência mais proveitosa para todos nós. Então, quer dizer, nós estamos naquele momento chave em que nós temos a possibilidade de nos desvincularmos do passado, esse passado com tendências inferiores, esse passado mais primitivo, esse passado mais infantil, e começarmos a ter esse despertamento para essas novas oportunidades. E é por isso que nós estamos todos os dias nos dedicando aos estudos, ao trabalho, às oportunidades de engrandecimento. Tudo aquilo que nos favorece no nosso crescimento. Então nós estamos naquele momento em que nós temos ali aquele passinho para frente, aquele passinho a mais que nos dá essa possibilidade. E eu disse, nos dá a possibilidade. Porque isso não é uma garantia. Porque dependendo do esforço que nós investimos, nós podemos ali voltar a ter uma queda muito grave, e ter que recomeçar, ou podemos dar um passo firme e realmente quebrar esse vínculo com o passado, resolvendo essas pendências e temos essa liberdade de recomeçar. Pois é, então, 2 para frente e 3 para trás. Agora a gente tem a possibilidade de dar 2 para frente e talvez nenhum para trás. Por isso que esse momento para nós é um momento capital. Porque agora a gente tem a possibilidade de olhar para frente e olhar para trás com a consciência muito clara, com a consciência muito lúcida, e tomarmos a nossa decisão. Se continuarmos, não, realmente esse é o caminho que eu quero seguir. Eu posso continuar tropeçando, mas a minha decisão foi tomada. Agora, tem aqueles espíritos, como nós já vimos, né? Vimos lá no livro Tormentos da Obsessão, em que o Filomeno de Miranda apresenta para nós o Hospital Esperança. E ali quantos são aqueles espíritos que eram dotados daquele conhecimento e simplesmente ignoraram e caíram feio.
diante das tentações do mundo e diante das tendências que ainda alimentavam. Então, quer dizer, você estar em contato com uma filosofia que te mostra essa realidade não é garantia nenhuma de sucesso. Porque existe a diferença entre você ter o conhecimento, que nada mais é do que o desenvolvimento intelectual, e você ter a sabedoria, que é a mistura desse conhecimento com esses novos valores. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento nada mais é do que o acúmulo de informações. A sabedoria é você ter essas informações e ter a capacidade de aplicar essas informações de uma forma proveitosa na sua própria existência. Então hoje nós estamos ali naquela faixa de conhecimento, mas ao mesmo tempo também começando a desenvolver essa sabedoria, que é aquele pequeno brotinho que começa a sair do feijão. Lembrando daquela experiência da escola, né? Que começa a brotar a folhinha do feijão, que fica ali no algodão molhado. Essa é a nossa sabedoria que começa agora a se desenvolver. Mas a gente vai lembrar que toda grande árvore, daquelas árvores frondosas que nós encontramos nas grandes florestas, começaram com uma semente. Então aquele feijãozinho pode estar no começo do processo de brotação. Mas dando continuidade, regando e cuidando daquela sementinha, ela se torna essa grande árvore. E depois que ela estabelece as suas raízes, não tem mais volta. E é aí que a gente vai encontrar aquelas árvores que, quando se fala sobre que o espírito não retroage. Não retroage porque as suas raízes agora são tão fortes, tão profundas, que nada é capaz de abalar. O Braz lembrou aqui, né? Experiências do passado com suicídio. Quando criança tinha uma intenção, mas ao conhecer a doutrina, ainda novo, né, mudei de ideia, né, virou repúdio da ideia. Né? Então, quer dizer, quando dá aquele estalo na consciência, a gente passa a ver o caminho correto e fala, é aqui que eu quero seguir. Né? Deixa eu ver aqui, André colocou, a Angelina colocou, quem fomos nós que hoje buscamos estar estudando nesse grupo? Né? Só Deus sabe. Pois é, o fato de estarmos aqui hoje já é uma luz no fim do túnel. Né? Cabe agora a gente continuar caminhando nesse túnel para fazer com que aquela luz se mostre para nós, né, daquela saída de fato desse túnel. Né? Pois é, né, Sandra? Aquela matéria de biologia, né, de colocar o feijãozinho no algodão molhado e ficar observando a germinação dele. Né? Então, assim, para nós, nós somos agora realmente esse feijãozinho que começa agora a florescer, começa agora a germinar. E aí, a partir do momento em que isso desenvolve de fato, aí realmente conseguimos. Né? Exatamente, o Jerusa. Então, muitas vezes a gente confunde isso, né? Nossa, você sabe muito, você tem muito conhecimento. Ok, parabéns, você tem uma memória ótima. Mas o que você faz com esse conhecimento é o que vai mostrar de fato se a sabedoria se estabeleceu, se ela se demonstrou para nós mesmos. Né? Como ela se mostra. Então, aqui nessa história que nós acompanhamos, de Jeú e junto com Laio, né, nós vimos então, no final aqui, deixa eu pegar o trechinho que o Filomeno coloca para nós, aqui no parágrafo 20, quando ele diz assim, e grafando essa história, lembro-me que quase todos os espíritos encarnados têm algum traço do Laio, ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jeú. E aqui, poxa vida, a gente teve aqui uma pequena demonstração desse intervalo, né, entre o nascimento e a morte que o Laio vivenciou. E o acompanhamento desde a preparação por parte de Jeú e depois a continuidade, porque ele ainda se encontra vinculado. E aí é o detalhe interessante. Que vejam bem, aqui no primeiro parágrafo, ele coloca assim, Jeú, aqui eu estou fazendo uma descrição de quem é o Jeú, esse espírito protetor. Jeú, elevada entidade de uma das mais belas regiões da vida espiritual, foi chamado pelo caricioso apelo de um nobre mensageiro da verdade e do bem, que lhe falou nesses termos, uma das almas a que tens votado, a que te tens devotado, uma das almas a que te tens,
devotando, a que te vens devotando particularmente, será possível? Uma das almas a que te vens devotando particularmente, de há muitos séculos, vai agora ressurgir nas tarefas de reencarnação na Terra. Seus destinos foram agravados de muito em virtude das quedas a que se condenou, pela ausência de qualquer vigilância. E aí então o Jeú começa a se preparar. Mais uma vez, elevada entidade de uma das mais belas regiões da vida espiritual, mas que no passado, sendo o pai dessa criança, o pai desse espírito, ou melhor, acabou permitindo que o espírito caísse. E deu a entender que para nós que, apesar dele não ter sido diretamente responsável pela queda de Laio, como esse espírito que estava sob a sua tutela, a responsabilidade da paternidade, né? A missão da paternidade que a gente já estudou aqui no Livro dos Espíritos, e em breve a gente volta a estudar sobre isso também. Então, a responsabilidade da missão. E aí então o espírito Laio, naquela época, se entrega aos vícios, se deixa levar, e aí esse espírito então acaba sofrendo a angústia de ver aquele que seria seu filho cair, levar esse tombo de novo. E agora volta dessas esferas mais elevadas, que embora ele não tenha sido responsável, aquele espírito Laio era um espírito para ele que ali tocava seu coração. E agora então ele se prepara para essa nova jornada junto a esse espírito que infelizmente não foi uma jornada bem sucedida, pelo menos dentro do planejamento que foi feito. Mas aí a gente vai lembrar, poxa vida, então quer dizer que foi uma existência desperdiçada, porque todo o planejamento que foi feito foi jogado fora. E aí a gente volta a lembrar de um tema que nós estudamos numa determinada oportunidade, em que a gente vai lembrar sempre que mesmo que uma existência traga para nós essa aparência de desperdício do esforço, do investimento que foi feito, ele representa aquele alimento que precisa de mais tempo de cozimento e até mesmo de uma panela de pressão para que ele possa amolecer. Enquanto outros representam aquele ovo cozido que em 3 minutos você deixa pronto, outros precisam de 3 horas de panela de pressão. E aí, guardadas as proporções, temos aqueles que rapidamente numa existência recebem as inspirações, seguem esses caminhos, se livram rapidamente das suas imperfeições, enquanto que tem outros que ficam ali batendo cabeça existência após existência, que para nós dá aquela aparência de fracasso, mas na verdade é aquele espírito que vai amolecendo existência após existência através de muita dor, até o momento em que a sua consciência desperta. E nós vimos, nesse caso, é apenas um espírito rebelde, vicioso, que não valorizou a oportunidade da família, não valorizou a oportunidade do trabalho, quer dizer, ele fez tudo errado. A única coisa que ele não fez foi cometer um crime de fato, mas ainda assim ele acabou se envolvendo ali, para poder satisfazer os seus vícios, cometendo esses crimes. Mas não foi nenhum crime grave contra os outros, Na verdade, o crime que ele cometeu foi contra ele mesmo. Então, numa próxima existência, virá novamente, através de uma programação cada vez mais rígida, para que possa fazer com que ele aprenda e desperte. Então, o que a gente vê, a princípio, como sendo um desperdício, ter jogado fora a oportunidade, o espírito continua passando por esse processo de transformação. Só que é uma transformação mais lenta. E nós temos muita pressa porque as nossas referências cronológicas, as nossas referências de tempo, estão baseadas no nosso tempo de existência. Então a gente acredita que basta alguns anos, que já é o suficiente. Mas quando nós falamos na evolução do espírito, nós falamos do tempo do mundo espiritual, no tempo de Deus. Que mesmo que nós encontremos um espírito tão endurecido, como foi o caso do Marquês de Sade, que nós estudamos lá no livro Sexo e Obsessão, que durante 2, 3 séculos, foi desde 1700 e pouco, então ali uns 3 séculos praticamente, que ele viveu preso nesses vícios, fora as existências anteriores, em que ele continuou repetindo os mesmos erros,
Se nós falamos, poxa vida, mas 400 anos, 500 anos, esse espírito continua preso nesse mesmo ritmo. Mas para Deus, nesse caso, né, dessa misericórdia divina, Jerusa, o tempo de Deus ele não conta pelo nosso calendário. Cada espírito vai evoluindo dentro do seu próprio tempo. E há aqueles que já conseguiram amadurecer e há outros que não. E exatamente essa mesma misericórdia divina não permite que esses espíritos mais endurecidos influenciem aqui no nosso mundo físico. Porque esses que nós conhecemos, que vivem no plano espiritual, naquele, entre aspas, submundo do mundo espiritual, onde os vícios, as tendências, né, o materialismo se encontra muito presente em suas consciências, têm oportunidade de recomeçar. E aqueles espíritos que nós não conhecemos? Em que o grau de endurecimento, o grau de inferioridade que eles atingiram, embora sejam muito inteligentes, é de tal forma inferior e negativo que nem permissão para estar aqui no nosso mundo eles têm. São levados para outros ambientes que nós não temos informações sobre isso. Alguns flashes, algumas pequenas passagens são mencionadas, comentadas, mas o mundo espiritual simplesmente não nos diz nada sobre isso. Até porque seria para nós inserir na nossa mente imagens muito assustadoras que poderiam causar em nós ali um efeito contrário, em vez de ajudar no nosso esclarecimento, vai trazendo para nós mais medo ainda. E mais do que isso, é a própria misericórdia de Deus também que protege esses espíritos dessas vibrações que nós irradiamos. Para que expor esses espíritos? Já basta o seu próprio sofrimento. Então tem esses espíritos que parecem, mais uma vez, estarem estagnados na sua evolução. Não se movem, parece que não saem do lugar, mas são aqueles alimentos duros, aqueles alimentos difíceis que precisam passar por esse processo. E tudo isso aconteceu por escolhas que os próprios espíritos fizeram. Que nós estudamos no Livro dos Espíritos, aquela pergunta que Kardec fez que fala sobre por que tem espíritos que escolhem o caminho do bem e outros não escolhem. Livre-arbítrio. Como isso acontece? Não sabemos. Não seria mais fácil colocar todo mundo com uma programação já pré-elaborada para todo mundo fazer a coisa certa? Poderia ser, mas isso não seria pelo nosso próprio mérito a conquista. Mas por que Deus não fez diferente? Aí a gente lembra as respostas que Kardec já levou dos espíritos, né? Como é que você ousa questionar a sabedoria de Deus? 2 vezes, eu lembro de 2 perguntas que Kardec fez, que mais ou menos assim, quem é você para questionar Deus? Quer dizer, por que não é diferente? Não sabemos. O que nós sabemos é que as leis de Deus e os mecanismos evolutivos que são aplicados para a evolução de cada criatura vai muito acima da nossa capacidade de compreensão. Vai muito acima do mundo que nós vivemos, das regras que nós criamos. O Brás colocou, né, estava achando graça de uma informação. O mundo que vai receber os degredados da Terra, né, já tem lá os moradores de cavernas. Né? São mundos primitivos, né, Brás? A gente vê, quando Kardec fala sobre as diversas classes de mundos que tem. Então tem ali os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regenerados, os mundos dos espíritos felizes e os mundos angelicais. Kardec faz essa classificação para ajudar no nosso entendimento. E a gente fica se perguntando, né, como será um mundo primitivo? E aí, como eu falei para vocês, o nosso mundo, o nosso planeta, vem evoluindo nessas eras que se passam, desde aquele mundo que iniciou a sua formação, trazendo ali as primeiras criaturas, os primeiros princípios inteligentes, nós acompanhamos isso com André Luiz, lá em Evolução em 2 Mundos, até chegarmos naquele momento em que o homem desperta e começa a viver aqui no nosso mundo. E aí basta nós olharmos nos livros de história e vermos as antigas civilizações egípcios, babilônios, fenícios, chineses daquela época do passado, outras tantas sociedades e civilizações que viveram naquela época,
quando o nosso mundo começava a se formatar para criar sociedades, para criar as estruturas que hoje nós conhecemos, isso era o mundo primitivo. Então esses espíritos são levados então para esses mundos onde essa visão de formação e despertar de consciência ainda está acontecendo. Seria como se nós desencarnássemos hoje e fôssemos levados para um mundo onde nós encontraríamos o Império Romano de novo. Onde a luxúria, os prazeres, a violência eram a linguagem comum, embora nós tivéssemos ali os espíritos sábios trabalhando para a evolução dessas sociedades. E de 3.000 anos para cá, olha quantas transformações aconteceram. Se hoje nós vemos esses conflitos e essa indiferença na sociedade como algo muito negativo, vamos voltar naquele tempo lá em que a vida tinha pouco valor, em que a busca das sensações era uma das mais primitivas. E quando nós saímos de um mundo como o nosso no século XXI e voltamos para o mundo que representa o século V a.C., com 2.000 e tantos anos, olha o choque que nós vamos levar de ter que reencontrar aquela sociedade, aqueles seres primitivos e a nossa contribuição. Então, quer dizer, nós temos a oportunidade não só de experimentar aquelas experiências, aquelas vivências, como contribuir para a sua evolução, já que nós levamos a bagagem de conhecimento que nós temos hoje. Mas tudo isso acontece nesse tempo divino. Cada espírito sendo acompanhado dentro das suas possibilidades e sendo constantemente estimulado para a sua evolução. Andréa colocou, né, já entendi que não adianta ficar ansiosa, porque esse processo é muito longo, né, então estou procurando fazer bem e a cada dia melhorar um pouquinho, né, sinto que vivo minhas emoções e atitudes igual um eletrocardiograma. Pois é, de vez em quando tem aquele desfibrilador que vem dar um choque na gente para fazer o coração bater direito de novo. Mas o fato, André, é esse que é a parte bacana da coisa. O fato de nós termos hoje a oportunidade de olhar para frente e vislumbrar o caminho que nós podemos percorrer e trabalhar, mesmo que ainda de uma forma bastante insegura e muitas vezes até vacilante naquela direção, para nós já é uma grande conquista. Por isso que eu falei para vocês que nós estamos vivendo um momento da nossa existência de extrema importância, porque nós estamos exatamente na fronteira entre continuar aquilo que a gente era e vislumbrar algo novo que nós queremos ser. E felizmente nós estamos olhando para frente. E aí o tempo que nós vamos levar para a nossa evolução é o tempo de cada um. Basta que a gente invista os nossos esforços para continuar caminhando nessa direção. E felizmente nós estamos fazendo isso. Dudu trouxe para nós, né? Diz assim para nós: obrigado, meus amigos, pela contribuição. André também complementa, né? E dou graças a Deus pelo anjo da guarda que tenho, né? Ele é super paciente e me ajuda muito a toda hora, agradeço sua presença, né? Esses espíritos não são pouca coisa, né? Pela dedicação e pela perseverança que eles têm em apostar e trabalhar pelo nosso crescimento, né? Então o Dudu trouxe para nós aqui: o caminho do espírito terreno são de vários tropeços e assim se ralando de vida em vida, o aprendizado de experiências seculares vão trazendo uma melhora indescritível e os vários degraus alcançados, que serão vencidos, irão tornando a sua vida terrena mais leve, pois a evolução está em andamento. E para a sua melhora espiritual, será mais tranquilo quando da vinda e da ida para seu orbe e para seu plano, onde você trará melhoras ou turbulências que certamente tu irá levar e trazer. Tudo é melhora, seja antes ou agora. Né? Então, obrigado aos amigos que mostram para nós, né? É o resumo exatamente dessa jornada que nós estamos vivendo. Então, uma mensagem como essa, que os nossos amigos espirituais insistem em trazer para todos nós que temos contato com a doutrina, ou mesmo com outras filosofias, mas que trazem as suas mensagens nesse mesmo teor, adaptada a cada cultura, a cada crença, né? Ela só tem efeito se nós tivermos essa luzinha na nossa consciência já acesa. Mesmo que seja uma luz muito tímida,
aquele pequeno vagalume na escuridão da floresta, se nós temos essa luzinha já acesa, essas mensagens todas fazem sentido. Do contrário, a gente vai dizer, nossa, que mensagem bonita, desculpa, mas eu estou ocupado fazendo outra coisa. E aí então a gente muda, desvia, não percebe o efeito que ela pode fazer para cada um de nós. Então essa luzinha nada mais é do que essa sabedoria que começa agora a germinar. Não apenas germinar, mas ela começa a aflorar de fato. Então nós estamos no caminho certo, não tenhamos dúvida disso. E contamos, como nós vimos, com o esforço desses amigos do plano espiritual que estão ali insistindo, estão nos acompanhando, nos instigando o tempo todo a continuarmos perseverantes nesse caminho. Então quando nós juntamos os nossos esforços, mais essa dedicação invisível que nos envolve o tempo todo, quer dizer, é a fórmula para o sucesso. Basta que a gente simplesmente deixe funcionar as coisas como elas são. A Angelina colocou, né, o objetivo será trabalhar para sair melhor, para voltar à Terra. Né? Então é sempre esse processo de crescimento. O Braz lembrou, né, no dia em que Dom Inácio de Loyola me contou seus crimes do passado na Inquisição Espanhola, ele chorou. Ganhou a missão de tratar os outros para resgatar, que foi-lhe dado pela espiritualidade maior, né? Ele me permitiu. E ver depois em sonho. Né? Então, quer dizer, cada espírito tem ali a sua oportunidade. Né? Então não existe nenhum crime que não seja perdoável e, ao mesmo tempo, não existe nenhum erro que não seja reparável. Então todos nós temos oportunidade. Só que o mundo espiritual tem ali os seus próprios mecanismos, né? E nós estamos aprendendo a compreender. E isso traz para nós uma esperança ainda maior. Né? É o que estou me esforçando para fazer, né? Isso aí. Então é isso, meus amigos. Mais um texto aqui para nós. Espíritos protetores. Vimos aqui a história de Jeú, história de Laio, que, como lembra aqui no final, o Humberto de Campos, né? E grafando essa história, lembro-me que quase todos os espíritos encarnados têm algum traço do Laio, ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jeú. Então estamos aqui com as nossas rebeldias, dificuldades e imperfeições, mas ao mesmo tempo sendo ali constantemente acompanhados e inspirados por esses amigos ali que não desistem de nós. Né? E hoje a gente pode fazer com que as coisas se tornem muito mais fáceis para nós e para eles. Né? Basta que a gente mude aqui o nosso modo de viver. Agora a gente vai encontrar no mundo, quando a gente pega, por exemplo, né, um espírito que vive lá na Palestina, por exemplo, que vive lá no Líbano, no meio daqueles conflitos todos, até aquele espírito mais rebelde, aquele mais infeliz que a gente vê, aquele espírito que é aquele irmão que infelizmente ainda se envolve nessa ideia do terrorismo, da violência, da agressividade, até esse indivíduo tem ali na sua programação reencarnatória aquele tutor que procura demovê-lo dessa ideia. Mas a gente se pergunta, né, poxa, mas por que não dá um jeito de despertar aquela consciência de uma vez por todas? Porque tudo acontece dentro do tempo. É o livre-arbítrio sendo colocado em prática. Porque como foi colocado nesse alerta que foi trazida, né? Aqui, deixa eu pegar, na conversa que o Jeú teve, né, com esse espírito, ele colocou, ouve Jeú, serás seu companheiro constante e invisível, poderá inspirar-lhe pensamentos retificadores, cooperar em suas realizações proveitosas, auxiliando-o em nome de Deus, mas não esqueças que tua tarefa é de guardar e proteger, nunca de arrebatar o coração do seu tutelado das experiências próprias dentro do livre-arbítrio espiritual, a fim de que ele construa suas estradas para o autismo com as próprias mãos. Então os espíritos estão ali presentes e podemos ver ali, né, a disposição e o estômago que esses espíritos têm de ver, né, essas aberrações que nós ainda aqui encarnados fazemos em nome da nossa ignorância e do nosso primitivismo. Mas o trabalho continua.